A gente está vivendo num momento agora de hiperpersonalização. Concorda comigo que isso aqui é hiperpersonalizar uma marca? Você vai poder personalizar para cada pessoa a sua roupa, a sua forma de fazer um curso e por aí vai. Anota isso na sua cabeça aí. A gente não está vivendo mais na era do SaaS. A gente está vivendo na era da hiperpersonalização. Ah, então eu vou criar um SaaS. Quem foi lá e criou o seu SaaS, foi lá e criou sua comunidade de volta ao SaaS, foi lá e criou um moat, tá safe. Não é porque todo mundo pode fazer um SaaS que a gente vive no momento de SaaS. SaaS morreu para quem quer entrar. Esquece SaaS. Pensa em IaaS ou EMaaS. É isso. Porque, por exemplo, por que verde e limão? Esse verde, e tem vários motivos para isso. Mas entre eles, a gente trabalha com o terminal e é verde, Matrix, sabe? Aqui, ó. Então, eu até personalizei o meu Cloud, por exemplo, ele já é assim, ó, ele é nas cores da marca. Ele tem, olha só o meu Cloud aqui, ó, Code. Ele tem iOS aqui embaixo. Quando eu inicio ele, já fica iOS lá em cima. E ele é verde nas cores da marca. Por que verde, Alan? Porque eu queria passar essa sensação de Matrix, né? Lembra do Matrix, aquelas letras correndo? Porque quem começa a mexer nisso aqui é como se fosse aquele piloto lá da nave que começa a ver a Matrix e enxergar como ela é. Ou seja, você vai ver isso aqui, mas eu estou vendo só código. Quem chega aqui vai começar a entender isso aqui que está acontecendo. E o que é, né, isso aqui? Então, aquele verde que está ali, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, por isso que tem esse verde com preto, para lembrar o terminal. Mas esse verde com preto está ligado também ao nosso principal arquétipo, que é o arquétipo do rebelde. Ou seja, eu vou me rebelar perante um sistema onde tudo foi feito de uma maneira, certa maneira. Eu quero fazer uma maneira totalmente diferente. Como é que eu repenso? Porque, sinceramente, para que você possa implementar isso nos seus negócios, você vai precisar de uma certa rebeldia. Talvez não certa, uma boa parte de rebeldia. Por quê? Para criar isso aqui, você vai ter que quebrar vários paradigmas. Por exemplo, Alan, fazer uma coisa boa leva meses. Isso é quebrar um paradigma, gente. Eu fiz isso aqui, eu fiz esse brand book enquanto eu estava fazendo reuniões de negócio lá na casa do Thiago. Na segunda-feira eu criei toda essa parte aqui das animações ao vivo, com você. Quem estava ao vivo lá viu, ao vivo. Isso é rebeldia, porque você vai ter que ir contra o que sempre te falaram. Você vai ter que ir contra... tem que ser dessa forma. Eu não sou desenvolvedor, eu não posso botar alguma coisa online. Você vai ter que ser rebelde para fazer isso. Vai ter gente... Você vai ter que convencer... Você não vai convencer os seus programadores mostrando, por exemplo, isso aqui. Você vai convencer quando você utilizar e mostrar para eles que você está criando coisas melhores do que eles. Tá? E aqui, ó. Eu tinha criado isso aqui também ao vivo, essa calculadora. Porque como eu contrato as melhores pessoas do mundo para mim, com os squads, que vocês vão começar a ver aqui, seria um valor irreal eu ter isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho um squad de movimento. Quanto é que custaria por ano essa galera que está aqui? Que eu peguei as melhores mentes do mundo, né? E aqui eu fui. Squad de copy, squad de tráfego, squad de cibersegurança, storyboard, board de aconselhamento. Recebi feedbacks hoje sobre isso. Tá? Tenho fábricas de mais especializadas em fazer modelos para clientes antes da produção, com certeza. Porque a pessoa manda uma foto, uma coisa assim, e vai criar. Né? Vai criar esses mockups, vai criar isso aqui. E sabe o que a gente está vivendo nesse momento? Que eu digo para vocês. Então eu vou criar um SaaS. Não, não é. SaaS, quem foi lá e criou o seu SaaS, foi lá e criou sua comunidade de volta ao SaaS, foi lá e criou um moat, tá safe. Mas a gente não vive hoje, não é porque todo mundo pode fazer um SaaS que a gente vive no momento de SaaS. A gente está vivendo no momento agora de hiperpersonalização. Concorda comigo que isso aqui é hiperpersonalizar uma marca, né? Você vai poder personalizar para cada pessoa a sua roupa, a sua forma de fazer um curso e por aí vai, tá? Anota isso na sua cabeça aí. A gente não está vivendo mais na era do SaaS, a gente está vivendo na era da hiperpersonalização, na era do AI as a Service, anota isso também, ou do MAS, Methodology as a Service. Então, SaaS morreu para quem quer entrar, esquece SaaS, pensa em IaaS ou EMaaS. É isso. Tem gente pagando consultoria para falar sobre essas duas coisas, eu estou entregando para vocês de graça aqui. Vamos lá.
Beleza, Alan, tu criou isso aí, mas o que que eu faço com isso aí? Primeiro, concordo comigo que isso aqui já é só, eu tô viajando ou isso aqui não é incrível isso aqui, no sentido de você poder ter isso aqui num tempo muito rápido, com qualidade, poder criar todo o movimento, poder criar. Não tô dizendo que não vai dar trabalho. Eu fiquei aqui, cada dia que eu tava aqui, eu tava umas 10 horas por dia trabalhando isso aqui. Mas eu fiz uma coisa que, em outros momentos, como um time que me custou aí de 30 mil, foi só para criar uma vez o começo do brand book. Foi a identidade visual. Ah, então, isso aqui custaria aí uns 80 mil, 100 mil reais, tá? Nesse nível aqui, de detalhe, de design system, de showcase, etc. Isso aqui já tem um valor, né? Agora, por que que isso aqui é importante? Porque com isso eu consigo criar outras coisas. Por exemplo, através do design system, começa a vir todo o resto. Tá? Primeiro vem o que? Vamos lá na ordem, né? Primeiro você tem que ter o brand book. Antes de tudo, eu faria assim, ó, na ordem, eu faria o quê? Primeiro, levantar o movimento. Você não vai ter tudo do movimento de primeira, mas os agentes te ajudam a fazer isso. Depois você vem para o brand book e depois você vem para o design system. Depois que você tem esses três, nossa, gente, o resto daí é fichinha. Porque olha só, vou mostrar agora as páginas que eu criei para vocês. Deixa eu dar aqui tirar do isso, fica mais fácil para mim. Lembra que eu estava falando aqui para vocês, né, dos workflows, das ofertas e tudo mais. Beleza? Outra coisa, né? Eu sou um cara, eu tô tentando ir bem passo a passo aqui com vocês. Minha mente tende às vezes a ir longe e tal. Tá dando para entender? Me deem aqui ok, assim, tá dando para entender o que tá acontecendo aqui. Vocês viram que eu criei o Brand Book, eu tô falando sobre a importância do workflow, de você ter um processo, não adianta ter tasks soltas, você precisa ter workflows, processos que vão gerar resultado, tá? Vamos lá. IaaS, o que que é? É AI as a Service. MAS, o que que é o MAS? Methodology as a Service, tá? Não é infrastructure as a Service. Também é um serviço muito bom, mas é AI as a Service. E o que que eu falei aqui, né? Se a gente consegue extrair como mentes funcionam, etc. O que que eu fiz? Por que que o meu Brand Book funcionou e ficou tão bom? Eu extraí das maiores mentes do mundo quais são os workflows, os checklists, os processos para eles criarem aquilo. Como é que uma pessoa cria uma marca? Existe alguém que desenhou todo um processo para isso. Eu já tenho experiência com isso, né? Eu já criei algumas marcas ao longo da minha carreira como empresário, e daí eu entendi que existem processos. Mas eu só consegui criar algo tão incrível porque eu fui extraindo processos de pessoas que fizeram isso muito bem. Alan, como isso? Através de vídeos do YouTube, por exemplo, que nem essa aqui, ó. Essa menina aqui, ela faturou 100 milhões lá com as copies dela. Eu peguei esse vídeo ela fala sobre o processo de cada copy que ela faz. Eu extraí os processos e coloquei dentro dos meus agentes de copy. Você pode extrair de vídeos de YouTube, de livros, de palestras que alguém deu e por aí vai. Eu falo um pouquinho disso depois com vocês. Beleza. Com isso, o que que a gente tem que entender, tá? Não tem como construir isso aqui gente, assim, tem gente que, meu Deus, eu quero fazer de tudo, então. Não, tu vai escolher dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, qual que é a área que se beneficiaria mais de ser automatizada, não porque gera necessariamente muito dinheiro, mas que às vezes é uma área que te toma muito tempo. Por exemplo, o atendimento me toma muito tempo, prospectar clientes me toma muito tempo, fazer alterações no meu sistema me toma muito tempo. O que que toma para vocês muito tempo? Assim, se você pensar assim, vocês ficam dependentes de uma pessoa, pensa o seguinte, pensa na dor aí. O que que te toma muito tempo que você pensa na sua empresa que assim, cara, ia ser muito bom se tu me ajudasse a resolver só isso, Alan. Já valia tudo. Ó, análise de dados de venda. Comenta aqui para mim, pessoal. O que que na sua empresa, no seu negócio, se você pudesse, imagina assim, tu me contrata e eu vou sentar durante um dia, eu vou sentar, tu tem 24 horas minhas, durante um dia eu vou sentar contigo e eu vou criar o que você quiser, tá? O que você gostaria que eu criasse? Ó, processo de marketing e vendas, um SDR, ó, organizar minhas tasks,
automatizar o chat, conseguir cruzar informações, estoque e vendas, legal. Análise de dados, transferência da união de parcerias, fiz um CRM, legal, legal. Então, bota isso na cabeça já. Bota isso na cabeça. O que seria que eu queria resolver? Porque pensa numa coisa primeiro. Porque isso aqui que eu estou mostrando para vocês literalmente funciona para qualquer área da empresa. E aqui que está o problema. Como isso aqui é tão poderoso que pode resolver qualquer problema que hoje uma pessoa usa um computador para resolver, isso também é um problema. Por quê? Porque daí a gente fica perdido, a gente fica por onde eu começo? O que eu faço primeiro? E a pior coisa que você pode fazer nisso tudo é você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por mais que você tá vendo isso aqui, ó, né? Todo esse squad, eu posso criar tudo isso, toda a minha empresa, eu posso criar esses processos em toda a minha empresa, onde toda a minha empresa vai ter não só automações, mas vai ter processos com IA, com humanos no looping da forma correta. Sim, em toda a sua empresa você pode ter. Aqui a gente literalmente mapeou aqui, ó, toda empresa, a gente mapeou aqui, ó, tudo onde pode ter IA, onde não faz sentido ter IA, tá tudo mapeado aqui, tá? Tudo mapeado, tudo mapeado. Agora, não faz sentido você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? É aqui que você vai se ferrar. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quem tenta fazer tudo não faz nada. E como eu falei para vocês, isso aqui, gente, é maravilhoso. Isso aqui é incrível. Não é à toa que a logo é desse jeito. A logo, para quem tem algum um repertório aí de games, sabe que eu aproveitei aqui a inspiração no PlayStation também, do triângulo, a bolinha lá. Por quê? Porque isso aqui é você receber o controle da IA na sua mão. Tanto que, qual que foi a headline que eu criei aqui? Agora o controle é seu. Ou seja, agora o controle é seu. Porque até então ele não era seu. Até então, você não tinha controle sobre o que a IA criava. Agora, com a UX, você tem o controle sobre a IA. E é viciante. As pessoas que começam a usar não começam a dormir. As pessoas começam a IA, começam a usar isso aqui, começam a ficar meio louca, porque começa a criar um monte de coisa. Tu começa a sentir com superpoderes. Só que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Concorda comigo? E você, como um líder da sua empresa, como alguém que está à frente do negócio, você não pode simplesmente se viciar nisso aqui e não entregar resultado para o seu time. Porque a ideia de você fazer isso é, primeiro, que você ganhe mais poder, né? Devolver o poder para os founders, devolver o poder para os creators, porque em certo momento você perdeu esse poder de criar, porque você teve que delegar para outras pessoas que não criam como você consegue criar, mas também que você possa potencializar outras pessoas, potencializar o seu time. E a UX é sobre potencializar pessoas, não é sobre IA. A IA é um meio, não é sobre o terminal. É sobre como a gente pode potencializar para que nós humanos possamos fazer o que realmente é da nossa natureza humana. A natureza humana é criar. A natureza humana é ser singular, é ser único. O trabalho da IA não é ser singular, é ser tudo parecido. Você vai criar uma página logo e vai ficar tudo igual. Mas como é que você consegue criar páginas diferentes? Porque existem processos para isso. Antes você vai fazer o design system, que vai ser o único seu. Para o design system funcionar, você vai ter que ter um movimento, você vai ter que ter um brand. E é aqui que dita o jogo. O jogo é ditado pelo sentimento que a gente coloca. Porque quando eu olho essa marca aqui, ó, eu penso, cara, isso aqui tá legal. Isso é uma coisa que eu vestiria, isso é uma cor que eu gosto, isso aqui. E é essa diferença entre a IA e nós. Nós temos sentimentos. Então, para quem já viu aquela série Severance, né, a Ruptura na Apple, aconselho a assistir, vai ver que tem um monte de número na tela lá e eles têm que selecionar alguns números. E esse número é selecionado através do sentimento que ele tem com aqueles números. Por quê? É a mesma coisa que eu digo aqui. Quando você estiver conversando com a IA, o que vai ditar a qualidade que vai ser gerada é o quanto você colocou de coração. Ah, que romântico. Não, não é romântico, é a realidade. Por isso que quando eu vim aqui, ó, nesse negócio, eu coloquei o coração aqui, ó. Por quê? Porque as pessoas vão lá e botam diretamente para a IA aquilo que deveria ser humano. Ou seja, a IA ela só executa.
Mas como é que você expressa aquilo que é humano, aquilo que é seu, aquilo que está no seu repertório antes para a IA? Existe um processo para isso. Existe o processo de briefing, o processo de PRD, tá? Esse é o processo. Só que como é que a gente consegue otimizar mais esse processo? Foi aí que começou a surgir o IOX. Como é que a gente pega tudo isso que uma software house já faz, que grandes mentes fazem, e a gente começa a criar processos dentro da IA que respeitem um processo natural de criação de algo. Então, o que a gente vem para cá daí? A gente vem para a parte da empresa agora, onde a gente consegue ter em cada área da empresa automações. E aqui, gente, eu vou repetir. Isso não significa que vocês não vão ter pessoas aqui.